Olá, meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Mais uma vez, quero agradecer a essa oportunidade que vocês estão me dando de poder divulgar a palavra de Deus, assim compartilharmos o Evangelho da graça de Jesus. Como todos sabem, nós colocamos um canal no YouTube em que podemos compartilhar muitos vídeos. Se você nunca ouviu ou assistiu, eu convido você a dar uma olhadinha lá, se inscrever, curtir, ou se você quiser compartilhar com outras pessoas, também fique à vontade, tá certo? E se também quiser fazer algum comentário dizendo como este vídeo chega até você, nós teremos a maior alegria em responder ou tirar alguma dúvida que porventura tenha ficado ao longo dos estudos. Nós disponibilizamos todos os dias, de segunda a sábado, áudios de meditação. Nosso intuito é que as pessoas tenham um tempo, 3 minutos e meio, 4 no máximo, para a pessoa meditar na palavra de Deus antes de sair para o trabalho ou ao voltar do trabalho, à noite, quando estiver mais tranquilo, junto com a família. É bom reunir a família e dizer assim: olha, vamos ouvir um pouquinho a palavra de Deus, ver o que é que o Senhor tem para as nossas vidas. Como todos sabem, durante essa pandemia, nós temos colocado cultos presenciais numa quinta, e a outra quinta nós fazemos uma live. Então, esse é o dia da nossa gravação, e eu espero que você também possa gostar muito desse tempo aqui, meditando na palavra de Deus. Vamos para o nosso texto. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o princípio das dores. Diz assim a palavra de Deus: Jesus reúne os discípulos em particular e eles pedem: dize-nos quando estas coisas acontecerão, que sinal há de ser na tua vinda a consumação do século. Jesus responde para eles: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O texto lido é em Mateus capítulo 24, do versículo 3 até o versículo 14. Eu quero chamar sua atenção, queridos, nos últimos momentos dos nossos tempos que temos vivido, temos presenciado e temos conhecido ao nosso redor, ouvimos falar de muitas coisas que parecem nos trazer uma aproximação da vinda do Filho de Deus. Eu sei que você tem percebido nos noticiários, você tem se apercebido da situação em que o mundo se encontra, como as notícias têm causado muita tristeza no nosso coração. Parece-nos que há um complô para que o Evangelho ele se esfrie, ou haja uma perseguição àqueles que vivem a vida cristã com toda a intensidade. E o que tem nos causado grande embaraço é se de fato isso é o fim. Porque nós vemos, tivemos recentemente vários casos de estupros, a gente vê a maldade do ser humano,
A gente vê quantas pessoas vivem sem o temor de Deus, praticando coisas abomináveis, estilo bestialidade, perdem a sua humanidade, causando mal ao seu ser humano, ao seu semelhante. Nós vemos também as pessoas frias em relação a tudo aquilo que está acontecendo. Parece que ninguém se compadece, ninguém se mobiliza, ninguém se move em defesa, em ajuda, para que o mal não prevaleça. E Jesus nos diz aqui, no capítulo 24, falando aos seus discípulos, que essas coisas hão de acontecer. Nós vemos que essa é uma das afirmações mais categóricas de Jesus. Ele inicia a sua fala dizendo que haverá tempo que as pessoas serão enganadas. Ele diz: vede que ninguém vos engane. Cuidado, preste atenção, não se envolva com coisas que podem desqualificar o crente, o servo de Deus. Ele diz que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Veja que essa palavra de Jesus, esse alerta, ele é bem convincente. Por quê? Porque se nós cremos nas Escrituras, sabemos que a palavra de Deus nos ensina várias formas de agradar a Deus, de nos relacionar com o nosso irmão, por que é que nós não damos tanta atenção a esse sermão profético em que Jesus anuncia para as pessoas as coisas que estão acontecendo? Elas são sinais, são princípios, e que isso possa causar algum embaraço em nós, o mal se multiplicando, pessoas se afastando do reino, se descobrindo como se não fosse algo sério. Então Jesus diz: olha, cuidado para não serem enganados. Alguns virão no meu nome, outros falarão acerca de guerra e rumores de guerra. A ver, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu quero perceber aqui nesse versículo que Jesus diz que isso estava previsto. Não é nenhuma novidade. É algo que é possível acontecer, e quando acontecer, quando isso de fato surgir no meio nosso, a gente tem que ficar de sobreaviso, dizendo: olha, as coisas estão acontecendo muito próximas de nós. Qual é a atitude que nós devemos fazer? É perceber que a nossa vida ela tem que ser mais vivida na presença do nosso Deus. Porque se a gente se envolver com todas essas celeumas, esses conflitos, essas guerras, esses rumores de guerra, e ficarmos apenas admirados, isso será uma forma de sermos enganados. Então Jesus diz assim: olha, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremoto em vários lugares. Isso é tão comum de acontecer. A gente sabe, enquanto muitos na escassez, outros na fartura. A gente sabe quantos estão esnobando, vivendo de forma alheia ao semelhante, outros estão padecendo grandes lutas. E quanto isso causa embaraço em nós, causa desgaste de ver as coisas sem poder fazer nada, nem interceder. A igreja diz: vigiai e orai. Jesus ensina para a igreja. Mas as pessoas não estão muito envolvidas com aquilo que não diz respeito ao seu prazer, aos seus deleites, à sua alegria. Se estamos alegres, então isso não causa nenhum embaraço em nós, nenhum problema conosco. O que eu quero chamar a sua atenção, queridos, é que Jesus diz que as nações estão em guerras, reinos se enfrentarão na grande batalha, querendo vencer o outro, querendo derrotar. A gente escuta nos noticiários que isso também é de fato comum, porque tudo isso é o princípio das dores. Jesus diz mais no verso 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis atribulados. Nos reinos mais fechados ao Evangelho, a perseguição, a morte,
Nós sabemos que muitos missionários, evangelistas, pastores, que ousam pregar a palavra nos confins da terra, em todos os lugares, eles são mortos por causa do Evangelho. Já pensou nisso? Enquanto nós temos uma vida mais tranquila, e muitos de uma forma regalada e sem muita crise, pessoas morrendo por causa do Evangelho. E isso é tão interessante, irmãos, que o texto diz aqui para nós que seremos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. As pessoas vão se inflamar contra os cristãos. Pode ter certeza disso. Jesus alerta os seus que perseverem, não desanimem, busquem o Senhor com todo o coração, para que não possa ser surpreendido quando estas ações acontecerem. Ele diz mais: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nós vimos um pastor recentemente trazendo à tona uma nova dimensão da palavra, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada porque ela está defasada, reinterpretada, trazida a uma nova contextualização. E muitos outros irmãos insurgiram contra esse pastor e causou-se essa intriga. Então o texto aqui é bem natural quando ele diz que muitos hão de se escandalizar. É um escândalo de fato, não por causa do amor a Cristo, mas por causa da distorção na palavra. Alguns querem trazer à tona algo que a Bíblia não está dizendo para benefício próprio ou para adequar alguma situação em que alguém está vivendo no pecado, no engano, na mentira. Então a Bíblia é a palavra de Deus que não muda. Ela não precisa ser ressignificada, ela precisa ser vivida. A Bíblia não precisa de uma atualização, ela é atual. Passarão céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Vejam, irmãos, que por causa de muitas coisas se levantam pessoas para odiar ao seu irmão, ao invés de interceder por ele, entregar nas mãos do Senhor, pedir a Deus a manifestação da sua graça. O que é que acontece? Uns se odeiam, enquanto outros se escandalizam. O verso 11 diz para nós também: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não a poucos, mas a muitos. Falsos mestres, pessoas que, por causa do seu muito saber, acabam negligenciando as Escrituras como as tais nos falam. Eles querem incluir alguma coisa dentro das palavras em que a Bíblia mesmo diz em Apocalipse: se nós acrescentarmos ou retirarmos, sofreremos os flagelos destas profecias que hão de punir aqueles que são desobedientes. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja a expressão quase todos, não todos. Então ele diz assim: a iniquidade aumentará grandemente, a morte estará muito próxima daqueles que levam a palavra a sério, aqueles que amam a Jesus, e os demais se levantarão contra ele para que possa de fato esfriar o amor, causar total despreparo em relação ao conhecimento de Deus. O esfriamento se dá, irmãos, quando a gente vê a distância em que a pessoa se encontra da palavra e do reino de Deus. As pessoas devem aquecer-se, ao invés de esfriar-se. E perceba você que quando nós lemos um texto como esse, nós estamos vivendo o princípio das dores. Você concorda? Há coisas tão sérias acontecendo ao nosso lado, ao nosso redor, que percebemos muitas pessoas desanimadas, pessoas que não querem mais nada com Deus. Talvez seja isso um momento da gente buscar um avivamento.
por causa não só dessa necessidade, mas também para que a gente não seja enredado nessa ciranda, não seja enganado como muitos, não sejamos pessoas desviadas, frias, apáticas, sem brilho, sem graça, sem alegria com as coisas de Deus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto me ensina que todo o princípio bíblico ele tem a sua eficácia quando nós recebemos com o coração. Aqueles que estão alheios às ações de Deus no mundo, o texto diz que a grande tribulação virá, tal como nos dias de Noé. E o que é que acontecia ali? Antes de vir o dilúvio, as pessoas se casavam, davam-se em casamento, estavam desapercebidos da situação séria que Deus disse que iria acontecer com o mundo, e eles nem se interessaram em ouvir a palavra do justo Noé, nem muito menos se detiveram em examinar se aquilo de fato era como havia predito pelo homem de Deus. Então, aquele que perseverar até o fim, aquele que não se misturar com as coisas do mundo, vivendo uma vida santa ao invés da iniquidade, esse receberá o seu galardão, ele estará perseverando, lutando a luta justa. Paulo chama de bom combate. E o verso 14, ele encerra dizendo assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando eu me converti, eu recebi uma orientação de que era preciso o evangelho ser pregado a todas as pessoas. Então, até a última pessoa que tivesse ouvido o evangelho, então a partir dali, vamos dizer que faltava 2 pessoas para ouvir o evangelho. Então alguém iria lá, pregava para aquelas 2 pessoas, e assim que esses 2 ouvissem o evangelho, Jesus voltaria e arrebataria a igreja e ali consumaria o seu casamento com a noiva, as bodas do Cordeiro. Mas, lendo profundamente esse texto e analisando, nós enxergamos algo diferente. O evangelho não será pregado a toda pessoa, mas em todo mundo. Então, é algo que a gente fica mais de sobreaviso e mais atento a essas palavras. O evangelho alcançará todas as nações. Não haverá um povo, uma raça, uma tribo, uma língua, uma nação que ficará sem ouvir a palavra. Então, quando todos estes ouvirem o evangelho, todas essas nações, então virá o fim. Então eu creio que você também espera esse grande momento. Todas as nações recebendo a palavra, aqueles que creram pela fé no Filho de Deus, na vinda gloriosa, que a Bíblia diz que será assim como um relâmpago que nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então que nós possamos ouvir essa palavra, retê-la no coração, meditar nela, lê-la novamente, atentar para os seus princípios que norteiam a vida de todo cristão. Eu sei que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve, tem nos acompanhado a cada dia, sabe que nós pautamos a mensagem sempre em cima de uma interpretação sadia, saudável, para que não engane ninguém, não corrompa o coração, muito menos a mente daquele que ouve. Então, se você tem nos ouvido e tem prestado atenção na mensagem que temos trazido, eu sei que você vai concordar. Atente para a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, busque nela, porque só ela tem o poder de nos salvar, crendo em Jesus, recebendo pela fé, amando a sua vinda e se preparando para esse grande encontro. Que Deus te abençoe, que Deus dê a você a certeza de que podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa mensagem nessa noite, simples, objetiva e trazida com todo amor e alegria para a sua edificação e para o seu crescimento. Tenham todos uma boa noite, que Deus te abençoe, abençoe sua casa e seu lar e preencha sempre o seu coração com a alegria vinda do céu. Que Deus te abençoe. Amém.